Eu só queria entender por que vocês não falaram que aquela porra tava feia daquele jeito, velho. E eu falei. Você Na não moral, me ouviu? mano. Um dos vídeos do canal aqui que mais deu certo é o que eu tô horrível daquele jeito. Bem feio. Aquele coque de samurai parecendo... Eu nem sei, velho. Estava parecendo aquele Pokémon. Chikorita. Chikorita. Chikorita Agora do tô de cabelo audiovisual. encorpado. Agora sim eu vou... Eita, deixa um lapela aqui. Opa! Começando aqui então mais um vídeo do canal. Eu sou Igor Procópio. Thales Felipe. E pessoal, hoje a gente resolveu trazer aqui pra vocês um vídeo, né, um conteúdo atualizando justamente esse vídeo que tá aparecendo no card aqui agora. Foi um vídeo que deu muito certo, felizmente, né? Muita gente comentou, muita gente perguntou sobre, muita gente gostou, né? Que é sobre as lives, né? A gente já tá há pouco mais de um ano e meio aí trabalhando com esse universo, esse mundo novo pra gente aí. Nesse primeiro vídeo teve bastante coisa que a gente falou pra vocês, que hoje em dia a gente não usa mais. Tem até que pedir desculpa por algumas coisas que foram faladas coisas ali. Se vocês testaram, eu acho que alguns de vocês sofreram um pouco. Então, a gente vai atualizar esse conteúdo para vocês aqui com novas informações que a gente viu que funciona, né? Algumas coisas que a gente mudou no nosso setup. E a gente vai seguir a mesma estrutura daquele vídeo. A gente vai falar sobre software, computador, câmera, placa de áudio, placa de captura. Então, se você quer entender um pouco mais sobre lives, se você é curioso, se você é videomaker, fica aí com a gente até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa bacana. Bora! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre computador e periféricos. A gente continua utilizando notebooks para a gente fazer as nossas lives devido à praticidade, mas a gente teve muito comentário no outro vídeo perguntando sobre hardware, o que precisa ter no computador. Qual que era o notebook ideal, né, para poder transmitir. Qual que era o notebook ideal. Quando a gente fala em notebook para lives, em computador para lives, a configuração do seu computador ela depende muito do tamanho da live que você vai fazer. Como assim? Por exemplo, se você vai fazer aí uma live apenas você falando para a câmera, você pode ter aí um computador um pouco mais simples. Mas quando a gente fala em lives mais profissionais, que é o nosso caso, que a gente utiliza várias câmeras, é fundamental você ter um computador com uma placa de vídeo muito boa. Toda essa entrada, toda essa quantidade de sinal que você está recebendo, ela está sendo processada pelo computador. E quem vai processar isso vai ser a placa gráfica, vai ser a sua GPU. Então é fundamental você ter uma placa de vídeo para você conseguir fazer uma live fluida, sem ter problemas, sem o computador esquentar e sem o computador dar pau. É uma quantidade muito grande de informação que o seu computador tem que processar ao mesmo tempo. Então fica essa ressalva aí. Placa de vídeo, pessoal, é fundamental pra você fazer uma live. A verdade é essa. Eu vi alguns comentários do pessoal falando, um notebook 3 com 512 de SSD e 8 GB de RAM vai dar bom? Então, pode ser que dê, mas aí você vai ter que compensar na saída, na resolução da sua live, enfim. Você vai ter algumas restrições, então é ideal que você tenha uma máquina realmente boa e que não vai te dar dor de cabeça, não vai te deixar na mão. Como a gente comentou aqui que a gente utiliza um notebook para transmitir nossas lives, junto a isso vem um problema, né, que é relacionado às portas USB. A gente não tem tantas portas disponíveis para a gente poder conectar placas de captura, placa de áudio, né? Então a gente tem que comprar um hub USB, que é justamente para suprir essa necessidade nossa e a gente conseguir conectar mais coisas no nosso notebook. A gente utiliza hoje esses dois hubs aí que a gente está colocando na tela aí agora. É um da TP-Link, que é um hub alimentado, né? A gente liga ele na tomada, então ele realmente suporta muitos dispositivos conectados, sem cair, enfim, ele não arrega não. Esse aí é o mais confiável que a gente tem. Em alguns casos também, em outras lives, a gente utiliza esse outro hub aí, que tá aparecendo aí agora, que eu não lembro a marca, mas ele foi um pouco mais barato, então fica a dica aí se você quer investir um pouco menos. Ele também atende a gente da mesma forma. Esse segundo hub que o Igor comentou, ele é um hub USB-C. Ele tem a tecnologia USB-C que através dessa porta ele vai conseguir alimentar todos os periféricos, alimentar tudo e ele consegue receber uma quantidade de informação muito maior do que um hub USB-A. Né? Aquela USB normal que a gente fala. Lembrando que esse primeiro que a gente falou do TP-Link é um USB, ele tem entradas 3.0. Ele é USB-A, mas ele é alimentado e tem USB 3.0, que é o ideal. Software de transmissão. Bom, quanto ao software de transmissão, a gente continua com o nosso querido amigo OBS aí, que atende muito bem, é gratuito, é muito intuitivo, tem muito tutorial, muita informação na internet, então se você, inclusive, está começando aí no universo das lives, né,
Você já deve ter visto algum vídeo no YouTube aí sobre o OBS e assim, é realmente um dos melhores programas que tem hoje, gratuitos, né? E vale lembrar também que desse um ano pra cá, né, que a gente começou a mexer, ele tem melhorado muito, ele tem feito algumas atualizações que realmente ajudaram bastante no dia a dia aí. Falando de câmeras e placas de captura, eu acho que foi um dos maiores erros que a gente cometeu naquele primeiro vídeo. Naquela ocasião específica, a gente comentou, né, que a gente utilizava todas as nossas câmeras, praticamente todas elas, aliás, conectadas no computador através da USB, direto na USB da câmera. A gente tinha apenas uma placa de captura, que era uma placa de captura da Vermídia. A gente ainda tem essa placa, mas a gente deixa ela mais um pouco de backup, tá? Quando a gente precisa de uma placa a mais, a gente utiliza ela. E ó, se você que tá assistindo aí não sabe o que é uma placa de captura, tá meio perdido, calma que a gente vai explicar rapidinho pra você. A placa de captura, ela é um dispositivo, geralmente USB, tá? No nosso caso a gente utiliza uma placa de captura USB, onde você vai conectar um cabo HDMI, um cabo que vai sair o vídeo da sua câmera, direto nessa placa, que ela tem uma entrada HDMI. Essa placa de captura vai fazer com que você consiga receber o sinal da sua câmera como se fosse uma webcam no seu computador. E agora que você já sabe, né, o que é uma placa de captura e a importância dela, a gente vai explicar como que a gente estava ligando antes, né, no nosso computador. A gente utilizava alguns softwares, alguns drivers que as fabricantes das nossas câmeras disponibilizavam para simplesmente ligar a câmera no nosso computador através do USB. Então a gente pegava um cabo USB ali, né? As nossas câmeras têm uma entrada USB, a gente ligava ali, conectava no computador e a gente recebia o sinal através do USB sem ter que utilizar nenhuma placa de captura. Só que infelizmente não funciona muito bem, sabe? Na prática tem muito delay, tem muita queda de frames, a imagem fica travada, sabe? Não fica fluido. Além de ser muito pesado para o computador poder processar aquilo, então realmente não é algo tão eficiente. Até funciona em alguns casos, né? Principalmente se você não tiver a fim de investir em uma placa de captura e quiser fazer uma live um pouco mais simples, é um recurso que pode ser utilizado, mas profissionalmente como a gente utiliza, não vale muito a pena, dá muita dor de cabeça e não fica tão legal o resultado final. Em muitos casos, alguns drivers, se você tem uma câmera a uma resolução alta, uma resolução de 1080, uma resolução Full HD ou uma resolução 4K, você não vai conseguir essa qualidade máxima. Geralmente as placas de captura já tem uma saída, ela já tem uma entrada, aliás, que consegue receber esse sinal com qualidade melhor, porque ela é um dispositivo próprio para isso, tá bom? Não é nenhuma gambiarra de software nem nada disso. Então hoje a gente utiliza todas as nossas câmeras em placas de capturas e as placas que a gente tem disponíveis aqui são, a gente tem uma placa da Elgato, né, que é a Canlink 4K, essa aí que tá aparecendo na tela agora, é uma das melhores que a gente tem aqui no nosso setup. Inclusive, quando a gente comprou ela, na época do boom das lives, a gente pagou o dobro do preço que é hoje. Então, se você quiser investir, acho que vale muito no preço que tá hoje, a gente pagou o dobro, cara. A gente tem 6 placas da marca Rus, que é meio que uma placa paralela, né, digamos assim, no mercado. Ela tem um custo bem mais baixo, mas é uma placa que atende. Então a gente utiliza ela no nosso setup, a gente já testou, a gente confia e recomenda para vocês aí, se quiserem adquirir um equipamento com um custo-benefício bem melhor. Por que nós temos 6? Porque nós temos placas reservas também. Exatamente. Como ela é uma placa um pouco mais genérica e um pouco mais simples, não dá para confiar tudo no nela. limite, né? Como a gente trabalha hoje com lives para empresas, você não pode dar chance para erro. Você não pode confiar apenas em uma placa de captura, você leva essa plaquinha de captura, chega lá, ela queima ou ela dá algum problema. Aquela história, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem um e assim por diante. E para finalizar aí o setup de placa de captura, a gente tem também a Vermídia GP alguma coisa, também não lembro o nome, tá aí na tela agora. A gente não guarda o nome de nada, cara. Bom, o nosso setup de placas de captura é basicamente esse, né? Antes de falar dos cabos HDMI, que é algo importante também... Eu vou ver se a câmera tá gravando. Eita, cara. É 4K, né? É. A câmera da Sony costuma esquentar e desligar. Então, como eu já ia falando para vocês aqui, a gente esqueceu de falar quais câmeras que a gente utiliza no nosso setup. E hoje a gente tem, basicamente, 3 Sony A6500. São todas iguais, A6500, e é isso.
Ah, e a gente tem também o iPhone, né? O celular que a gente utiliza. Esse aqui é um iPhone 11. A gente coloca ele num gimbal de celular, né? Que é esse gimbal que a gente tá colocando na tela aí agora. E a gente utiliza esse celular, né? Passeando ali pelo ambiente, pra gente fazer aquela câmera móvel, flutuando, sem fio. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como é que você faz isso? Que equipamento que eu tenho que comprar? Na verdade, você não tem que comprar equipamento nenhum, não. Não, mentira. Tem sim uma dica que eu vou passar para você. Mas como que é feita a conexão do celular com o computador? Via Wi-Fi. O que acontece? Tem um aplicativo chamado IVCam, acho que é assim que se fala, IVCam, brasileiro aí, melhor, que eu instalo ele no computador, instalo aqui no meu celular e aí o meu celular conectado na mesma rede Wi-Fi do computador, eu consigo receber o sinal de vídeo lá no computador e jogo no OBS Studio, né, que é o nosso programa de transmissão. No primeiro vídeo eu não cheguei a comentar para vocês qual que era esse aplicativo, nem entrei muito em detalhe, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui agora, que pode ser que sirva para você se você quiser fazer uma gambiarra dessa, né? A dica é o seguinte, o que a gente faz quando a gente chega no ambiente da nossa live? A gente vai utilizar esse carinha aqui. A gente cabeia a internet do local, pluga lá no roteador do cliente, né, do local da live e pega a outra ponta e joga em um roteador nosso. Pra quê? Pra gente fazer meio que uma rede interna nossa ali, né? Desse mesmo roteador nosso, a gente pega e joga pro notebook e aproveita para utilizar ele, o Wi-Fi, para fazer essa conexão do notebook e do computador. De preferência, deixa esse roteador só para isso, não passa senha para ninguém, não fica conectado nessa internet, porque tudo isso vai consumir banda e tudo isso atrapalha na transmissão da imagem, tá bom? E aí uma dica a mais aqui para esse sistema funcionar da melhor forma possível é que esse roteador seja compatível com uma rede de 5 GHz. É gigahertz mesmo? De GHz? É, né? Então é de 5 GHz, tá? E a gente consegue receber a imagem do computador muito mais fluido, né? Sem muitas quedas, muitos travamentos. Fica muito melhor do que um roteador padrão com uma rede 2.4 GHz. Beleza? Então essa é a dica para você aí, se quiser fazer essa gambiarra, vai lá testar e seja feliz. Lembrando, isso funciona, mas você precisa avaliar a situação, tá bom? É um celular que de certa forma tem uma qualidade muito boa, mas ainda é um celular. Depende muito da situação que a gente utiliza, tá? E aí, quando a gente fala de Wi-Fi, tem que tomar cuidado com parede, tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Vamos voltar na questão dos cabos para a gente fechar as câmeras aqui. Quando a gente fala em cabos, nós estamos falando dos cabos HDMI, tá bom? Que é o cabo que vai sair da sua câmera e vai ligar lá na placa de captura. A gente vê algumas regrinhas na internet onde fala que você pode usar o cabos até no máximo 30 metros, até no máximo 35 metros, que não vai te dar problema. Cara, de verdade, nós temos cabos de 15 metros aqui que a gente já utilizou e que deu problema. Eita, é hora do meu remédio. Deixa eu pausar isso aqui, peraí. Como é que desativa lá? Ah, tá. Pronto, continue. Nós temos cabos de 15 metros aqui que a gente já utilizou e que deu problema. A gente teve que trocar tudo lá na hora, fazer testes, aquela correria, aquele desespero. Menor. O cabo tá impecável. O cabo ele não sofreu nenhum dano. Simplesmente a gente perdeu o sinal pelo tamanho do cabo. Pela nossa vivência, a gente não recomenda cabos maiores que 10 metros. Cabos aí de 10 metros, eu acho que é uma distância limite que você vai conseguir trabalhar confortável. Mais do que isso, você pode ter problemas. Lembrando que é de acordo com o nosso setup, né, os equipamentos que a gente utiliza e que a gente está passando isso para vocês. Então, é melhor a gente falar que usa até 10 metros aí para não ter erro. Outra coisa que você precisa prestar atenção também é no tipo de saída HDMI da sua câmera. Tem câmeras que usam um micro HDMI, um HDMI um pouquinho menor. Alguns que usam mini HDMI, por exemplo, as câmeras da Canon usam mini HDMI. E são diferentes dos HDMIs convencionais, tá? Desse HDMI convencional que você vai conectar na placa de captura. Então você precisa ter a ponta de um desses cabos, né? Mini HDMI ou micro HDMI, com a outra ponta um HDMI convencional para você ligar nessa placa de captura. Bom, já que a gente entrou no quesito internet, né? Claro que é num caso específico. Uma coisa que é muito importante a gente entender que é o seguinte: quando a gente vai fazer essa transmissão, a gente precisa ter a internet mais estável possível, sem nenhum tipo de oscilação. Porque isso pode fazer sua live cair, pode dar perda de quadros, pode te dar alguns problemas. Por isso,
é muito importante você receber essa internet no seu computador através de um cabo, tá? Para não ter nenhuma perda, né? Para você não ter nenhum tipo de problema de instabilidade, de instabilidade, aliás. Sempre que a gente chega, a gente já conversou com o cliente, já explicou para ele o mínimo de velocidade de upload que a gente precisa para conseguir fazer uma transmissão estável e pelo cabo, tá? A gente não faz a transmissão pelo Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele pode ter algumas oscilações. Se tiver parede perto, pode prejudicar a qualidade do sinal. Então é muito importante você ter um cabo saindo do roteador ou do modem e indo direto para o seu computador. Em questão de velocidade, a velocidade mínima que a gente pede para o cliente é 20 megas de upload e também, consequentemente, 20 megas de download também, se caso a gente precisar baixar algum arquivo, alguma coisa assim. Mas é fundamental você ter um mínimo de 20 megas de upload. Vou deixar no link aqui da descrição um site do próprio YouTube, né, que ele mostra pra gente algumas informações de quanto que a gente precisa configurar em kbps ali, né, no nosso software para transmitir, quando você vai fazer uma live em 1080, ou em 720, ou em 4K, né? Ele tem essas informações. E aí o que você faz? Você pega esse valor aí em kbps e duplica ele. Por exemplo, você vai transmitir em 6.000 kbps, você sabe que você precisa de no mínimo 12 megas aí de internet, né? E assim por diante. Eu falo assim, para você ter uma segurança. Mas a gente trabalha com um mínimo aí de 20 mega para não ter erro. E é isso aí. Vamos falar sobre áudio agora, pessoal. E nessa parte em específica, a gente vai dividir em duas situações, tá? Que é como a gente trabalha hoje. A gente trabalha com live show, né? Que são as lives que envolvem música, enfim, é uma live muito maior em relação à estrutura. E a gente tem as lives corporativas, né? Que são mais palestras, é um conteúdo ali que vai ser passado por alguém, enfim, algo um pouco mais simples, né? Então a gente tem duas estruturas, dois formatos de trabalho. Então vamos começar falando das lives show. Quando a gente fala em live show, a gente continua trabalhando, né, com um parceiro, um profissional técnico de áudio, um técnico de áudio, que ele vai ficar responsável ali por toda essa parte de estrutura de áudio de um show. É basicamente, né, uma estrutura de evento. É mesmo. Uma estrutura de evento. A gente não assume essa parte, porque é uma parte muito mais complexa, você precisa de um profissional dedicado a isso. A gente não tem nem os equipamentos necessários para isso, né? Que precisa de mesa de som, precisa de muitos microfones, enfim, não faz parte do nosso trabalho. Inclusive, vai uma dica para você que é videomaker e quer fazer uma live show e quer atender um cliente em live show, mas fica um pouco confuso nessa questão aí de como fazer com áudio, né? A gente nem inclui nada disso no orçamento não, tá? A gente só especifica até onde vai o nosso trabalho e fala para o cliente que ele tem que contratar um profissional de áudio. Aí, obviamente, a gente tem alguns parceiros que a gente conhece, né? Que a gente indica e tudo mais, mas a gente não pega nada dessa responsabilidade. A gente simplesmente fala para o cliente, ó, você tem que contratar uma equipe de áudio, a gente vai fazer a parte do vídeo. Nesse caso, o técnico de áudio, né, que vai ser contratado, ele simplesmente disponibiliza a saída principal, né, da mesa de som dele ali, pra gente jogar no nosso software, tá? Pra gente poder aí transmitir a imagem das nossas câmeras e o áudio dele. E aí entra na questão de como que esse áudio chega no nosso computador. É através de um cabo P2? Não, a gente não liga a mesa de som do cara ali na entrada de microfone do computador aí, não. A gente utiliza um equipamento próprio para isso, tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai te explicar isso. A segunda situação são as lives corporativas. Geralmente aí são webinars, né? É um workshop online, algumas palestras que tem uma estrutura de áudio um pouco mais simples, tá? Geralmente eles são só microfones, às vezes ali o áudio do computador. E para esse caso em específico, a gente tem uma estrutura de som básica que vai conseguir suprir isso. A gente tem alguns lapelas, né? A gente tem um kit de lapela sem fio, que é o LARC 150 da Holy Land. Isso, que é inclusive que a gente está utilizando aqui. A gente também tem alguns microfones shotgun, nós temos 2 microfones shotguns, que é aquele microfone boom, né, que fica em cima da pessoa assim. Porém, a gente deixa ele num pedestal, né, numa girafa, acima do cliente assim, né, de quem estiver falando na live. Porém, a gente utiliza esses microfones numa situação que é mais de um bate-papo, mais controlado ali, todo mundo sentadinho nas cadeiras. Vão ficar em um lugar fixo. É, um lugar fixo. Então, para a gente conseguir ligar, né, todos esses microfones, a gente utiliza uma mesa de som. Se for uma live, né, que
que são somente 2 pessoas, talvez nem tenha necessidade de utilizar a mesa de som. A gente pode utilizar ali o kit de lapela e ligar numa interface de áudio pra gente jogar no computador. Porém, a gente já teve a necessidade de utilizar todos esses microfones ao mesmo tempo. Fazer uma live ali com 4 pessoas e para isso que a gente fez esse investimento na mesa de som. Nessa mesa de som você tem várias entradas de áudio ali, onde a gente conseguiu ligar os 2 shotguns e também esses 2 lapelas, tudo junto, né, na mesa de som. Pega a saída ali dessa mesa de áudio, né, e joga na nossa interface que vai mandar para o nosso computador. Tá, mas que raio de interface de áudio é essa? Bom, no vídeo passado, a gente falou que a gente utiliza... Nossa, cara, isso aí também nossa, cara, isso aí a gente aprendeu da pior forma possível. A gente utilizava anteriormente um Zoom H4n, um gravador, que ele também tem a função de interface de áudio. Porém, a gente teve um problema com esse gravador. Foi uma live muito específica, né, Thales? A gente nem esperava. Tava dando tudo certo nas outras lives que a gente fez, mas eu acredito que, não sei se foi pela quantidade de instrumentos, né, daquele dia, se foi pela mesa de som que o cara estava utilizando, se foi a saída, mas a gente descobriu da pior forma possível que o gravador externo não é o melhor equipamento para a gente utilizar como uma interface de áudio. De uma forma bem didática, tentando explicar o problema que a gente teve, basicamente foi uma incompatibilidade do sinal de áudio que o técnico de som tirou da mesa dele e mandou pra gente, a gente conectou no nosso gravador. Por quê? O gravador, ele é um gravador para microfones. A pessoa, o técnico de áudio lá, tirou o sinal como se ele estivesse mandando para as caixas de um show. Ou seja, a gente teve um sinal muito mais forte vindo pra gente do que o nosso gravador aguentava. Não adiantava baixar o volume do gravador, não adiantava a gente... Pode deixar no 0.1. Podia deixar no mínimo que o sinal ainda estava vindo com um volume muito alto. Resumindo, a gente precisou ser salvo, né? A gente correu atrás de um parceiro que salvou a gente. Glória! Trouxe uma placa de áudio e tudo se resolveu lindamente. A partir disso, a gente percebeu que realmente a gente precisava investir em uma interface de áudio. Lembrando que o gravador, com a função de interface de áudio, ele ainda funciona e a gente ainda utiliza ele, porém em lives que a gente precisa transmitir apenas o áudio de um microfone, tá? Uma pessoa falando, 1 ou 2 pessoas falando para a câmera. Para esse tipo de uso, ele funciona muito bem, mas para você pegar um sinal de uma mesa de áudio, um sinal como se fosse um sinal para shows, o ideal mesmo é você ter uma interface, uma placa de áudio dedicada para isso. E para a gente nunca mais ter um problema com isso, a gente fez um investimento, né? A gente comprou aí uma placa de áudio da Behringer, que ela consegue receber esse tipo de sinal, a gente consegue transmitir também sinais de microfone sem ter problema nenhum. Para encontrar uma placa de áudio aí é bem fácil, você pode digitar aí no Mercado Livre da Vida interface de áudio, placa de áudio, vai vir vários modelos e você analisa o que você precisa de entrada, né? E o que cabe também no seu bolso. No último vídeo que a gente fez lá em 2020, né, a gente também comentou sobre algo que a gente sofria, que era a sincronia do áudio, né, que estava chegando pra gente com as câmeras. Tava tudo vindo uma velocidade diferente, então a gente tinha que fazer algumas gambiarras ali no programa pra gente conseguir deixar o áudio sincronizado com o vídeo. Mas isso era um problema justamente de placa de áudio com câmera na USB, com celular no Wi-Fi, cada dispositivo aí conectado de uma forma diferente e, consequentemente, com sinal chegando em tempos diferentes. A partir do momento que a gente passou a trabalhar aí com as placas de captura na USB 3.0... Todas nas 3.0. Exatamente. Né? E também a interface de áudio, né, essa placa de áudio dedicada para receber esse áudio, a gente parou de ter problema de falta de sincronia justamente por isso. Agora a gente está utilizando equipamentos e periféricos, né, e acessórios adequados para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho. A gente só pega as câmeras, liga no computador, pega o áudio, liga também lá na interface de áudio e já era. Tá tudo funcionando, tudo sincronizado. Só fazer a live. Não é tão simples assim não, né? Mas a gente... Só quem faz live sabe suor que é isso aí, cara. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado para entender, né? Esclarecido bastante as dúvidas. Nossa, eu complico as coisas. Espero que tenha dado para entender. Espero que vocês tenham entendido. Enfim, tenham gostado do conteúdo aí. A gente tentou atualizar, né, esse vídeo que a gente fez no ano passado, porque a gente viu que deu muito certo. A galera tava pesquisando muito aí sobre live e muito comentário. Muita gente veio até a gente, inclusive, no Instagram, fazer algumas perguntas que a gente achou muito legal.
A gente tentou ajudar o máximo aí da galera que chegou perguntando, mas, né, não dá pra resolver tudo. Então vamos fazendo vídeo ao longo do tempo aí, vocês comentem pra gente o que vocês mais querem ver aqui no canal. Se vocês quiserem também chamar a gente lá no Instagram pra trocar uma ideia, pode ficar à vontade. A gente tá de olho nos comentários aqui embaixo também, na medida do possível a gente tá respondendo tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí embaixo que a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai esclarecer tudo. Você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos das lives, né? Com seus amigos videomaker, com seus amigos curiosos, com seus amigos que gostam desse mundo, né? De audiovisual, esse mundo maravilhoso aí, que dá tanta diarreia na gente, principalmente quando é live o assunto. É pesado, o negócio é pesado. Mas é legal quando a gente fala. Não, sensacional. Encerrou. Depois você termina a live, todo mundo bate em palma, É. que rolou tudo lindo, tudo bonito, mas quando dá merda, menina é choradeira, viu? meu Deus do céu, você se fode, mas se fode. Eu né? não desejo isso pra ninguém. Meu Deus do céu. Então é isso, utilize esse vídeo aí pra vocês não fazerem as mesmas cagadas que a gente fez. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, valeu e até a próxima.